Olá, meu povo, Lígia Márcia aqui. Estamos meditando no livro de Efésios. Estamos no capítulo 1, versículo 7. Em vários dias de meditação, estamos ainda no capítulo 1, versículo 7. Por quê? Porque nós estamos esmiuçando as palavras dos versículos, estamos procurando ver de uma forma exegética, né? O que é a exegese do texto? É a gente pegar as palavras e procurar entender profundamente a palavra, se possível até dentro do original grego, para a gente ter clareza do que realmente significa, do que realmente quer dizer. Então, hoje a gente vai para o versículo 7. Para contextualizar, eu vou ler os versículos anteriores, porque senão fica parecendo que ele fica solto. Então, vamos lá. A partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E o versículo de hoje é: nesse amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Para variar, muito profundo, muito forte, a nossa meditação de hoje. Então, o que eu vi? Vamos lá. Deus derramou, no qual temos a redenção, pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sabe, gente, antes de começar propriamente dito, eu quero mostrar para vocês o valor e a importância de se parar diante da Bíblia desse jeito, procurando ler nas entrelinhas, ver a riqueza, a profundidade da riqueza nos detalhes. Porque essa palavra ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, ela precisa ser melhor explorada por nós. Eu diria que, de certa forma, parece que foram escolhidos alguns versículos que são maravilhosos, porque todo versículo é maravilhoso, mas parece que se escolheu a dedo alguns versículos que são aqueles que acalentam o nosso coração, né? E que a gente parece que vai pautar a nossa vida dentro de textos isolados, que fazem sentido. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que mais? Nossa, me fugiu aqui agora. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, a fim de que aprendesse os teus decretos, né? Enfim, é uma gama de versículos, parece que foram escolhidos para nos consolar ali na hora da aflição. Faz sentido, não está errado. Só que a gente não pode ficar só nesse versículo que você arranca, tira e coloca lá em cima. A gente precisa se ater a detalhes, porque a riqueza está nos detalhes, né? Não existe riqueza dessa forma? Existe, porém, é usufruir muito pouco do tanto que Deus tem para nos dar. É a famosa caixinha de promessas, só vou nas promessas, né? Só vou no bônus, mas eu não enxergo o ônus, né? Eu só quero
nós estamos vivendo um momento no mundo, né, que é o hedonismo, a busca pelo prazer, o homem no centro, se tornou algo assim, digamos, tão forte que parece que tudo que foge disso não tem valor, não tem sentido, ou não queremos. E não é bem por aí, porque quando a gente vai buscar na riqueza das entrelinhas, na riqueza de detalhes, a gente descobre uma fonte inesgotável, inesgotável. Às vezes, até ontem, na hora que eu fui dormir, né, eu estava pensando no jeito que eu estou fazendo essa meditação sobre versículo por versículo, aí eu pensei assim, será que eu não posso, será que eu podia assim, melhorar no sentido de colocar mais versículos, de fazer uma média de 3 versículos por dia? Mas, gente, não dá igual hoje, por exemplo. Eu coloquei aqui 2 versículos para a gente estudar, mas eu vou ficar com um. Primeiro que eu entendi que eu tenho que ter o cuidado de não me estender demais. Segundo que não dá, olha só, a informação que tem aqui é base, gente, é alimento sólido, sabe? A gente tem que deixar de ser bebê e tomar o leitinho para comer alimento sólido, que dá sustância, comer carne, comer alimento da palavra mais sólido, porque a solidez desse alimento é que vai nos dar um crescimento saudável e necessário, inclusive, porque a criança ela não passa por fases, né? Primeiro ela toma o leite materno, depois quando ela começa a comer papinha, suco, depois ela entra na alimentação mais sólida, enfim, é um processo. Então, assim, chegou a hora da gente entrar nesse alimento mais sólido. Chega de papinha, chega de mastigado. Até uma coisa que eu já vi mãe fazendo, que é curioso, nunca fiz não, mas é interessante, sei lá. A mãe, às vezes, que eu não sei se isso é o melhor, né? Mastiga um pouquinho a comida para dar para o filho. Eu acho até, sei lá, anti-higiênico, mas tudo bem. Então, isso de verdade, Deus não faz mastigar para a gente. A parte que nos cabe, ele não entra no mérito. Ele nos deu autorresponsabilidade. Então, ele não faz isso. Então, é tipo, cada tempo, o tipo de alimento. E chega da gente pegar a Bíblia de forma superficial, ler textos isolados, né? Até tem uma regra da hermenêutica, né? Que fala que texto sem contexto vira pretexto. Pretexto para quê? Para eu ouvir o que eu quero ouvir, o que eu estou a fim de ouvir. E nem sempre é fácil enxergar as verdades bíblicas. Nem sempre é fácil, porque ela confronta o nosso pecado, a nossa miséria, nos faz tomar posições, nos faz sair da zona de conforto, nos faz deixar de procrastinar, porque nós precisamos reagir. Porque se a gente for escutar a nossa natureza, a nossa carne, a gente fica na maciota, né? No lado bom, no lado fácil das coisas. E aí você sai então é difícil ficar do lado bom? Não. No lado mais profundo? Não. Quando a gente começa, igual aqui, é tão lindo, eu estou fluindo tanto nisso aqui, que, de verdade, é um alimento sólido. Olha, eu tenho falado com Deus o seguinte, eu não consigo mais viver sem isso. Não consigo mais viver sem isso. E a gente vai entender por que a gente precisa disso e por que a gente não consegue mais viver sem isso, exatamente nesse versículo aqui. Ele fala assim, Efésios 1:7, né? No qual, quer dizer, na pessoa de Jesus Cristo, que ele nos concedeu gratuitamente nessa graça, foi de graça, esse favor imerecido, que é a tão grande salvação planejada antes da fundação do mundo. Olha que alimento sólido é esse que nós precisamos. Isso é a base da sã doutrina, rudimento. Sempre vou repetir isso aqui, é disso que a gente precisa.
principalmente no mundo de hoje. Então, vamos lá, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Presta atenção nisso aqui. E a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Gente, para pensar. Redenção e remissão não é uma coisa só, não fala de pecado, de redimir. Sim, mas são duas coisas distintas. São próximas, se correlacionam entre si, mas são distintas. No qual temos a redenção. O que é a redenção? Redenção. Fala de quê? Né? Fala da obra redentora. Fala daquele plano que antes da fundação do mundo, como nós vimos nos versículos anteriores, foi estrategicamente, minuciosamente elaborado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, e cada um tem a sua função dentro desse plano, né? Então, essa obra redentora, né? O bem elaborado plano de salvação, quando fomos o quê? Redimidos. Então, a redenção fala de quando nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A redenção fala do plano original de Deus, que era que o homem vivesse em comunhão com ele, daí o homem se perdeu, se corrompeu, irremediavelmente ficou corrompido, né? Mas Deus já sabia que isso aconteceria, né? Por isso ele pré-ordenou anteriormente, ou seja, predestinou para a adoção porque somos adotados por Deus. Jesus é o Filho unigênito, o primeiro e o único, e nós somos adotados literalmente, mas nós somos tratados como filhos legítimos. Voltando. Então, redenção fala de quê? Da correspondência do homem ao plano de salvação. Quando eu entendo o projeto, quando eu entendo o plano, que de simples e de história da carochinha não tem nada, né? Tem gente que fala, nossa, isso aí está lá em Adão e Eva. É assim que as pessoas têm tratado a Bíblia. Porém, a profundidade desse plano, o quanto ele foi bem elaborado, fala de uma riqueza insondável, de raso não tem nada, muito pelo contrário. Então, quando eu correspondo a esse plano elaborado, e olha só que interessante, do plano, olha, no qual temos a redenção por onde? Né? Como que é essa redenção? Essa redenção fala de receber um novo coração, fala de receber um coração regenerado, porque eu saí do reino das trevas. E aí a parte mais linda que eu acho desse versículo é: fomos transportados. Esse transporte me lembra Enoque, né? Enoque foi trasladado. São mistérios, né? É manifestação da glória de Deus. Né? Então, a gente foi transportado. Quando a gente foi transportado, é porque a gente disse sim, correspondeu ao plano de salvação. Né? Então, essa redenção, ela fala de mudança drástica. Mudança é drástica. Eu saio das trevas, vou para a luz, afeta drasticamente, ou seja, fortemente, o meu comportamento. Né? A redenção fala de compreender e enxergar o eterno e de desfrutar do fato que Deus colocou a eternidade no coração do homem e que nós, quando compreendemos esse plano, nós vivenciamos esse plano, esse projeto de Deus de colocar a eternidade no nosso coração, que nada mais é do que a sede do eterno, do que a sede de Deus. Se você quer uma vida que não tenha Deus, principalmente o Deus da Bíblia,
É simples, não tem problema. É só escolher. A única coisa que preciso deixar claro é que só existe dois reinos. Olha, que radical. Não, filho, não sou radical. Está aqui, ó. Só existe dois reinos, dois senhores. Um é o reino das trevas, onde você realmente faz tudo o que você quer, mas você paga um preço muito alto. E no reino da luz, porque Deus sabe que nós não temos condições de pagar esse preço, Jesus pagou o preço por nós na cruz. Então, é uma coisa muito curiosa. O único preço que a gente paga aqui é se render a Deus. Se render a Deus como? Na palavra. O que a gente está fazendo aqui, ao ouvir a palavra, ao meditar na palavra, a gente está se rendendo a Deus. Será que é tão ruim assim se render a Deus? E a paz que excede a todo entendimento que vem sobre nós? Não conta, né? Então, redenção fala de quê? De mudança de mentalidade, sair das trevas e vir para a luz. Né? Redenção fala de mudança de comportamento, fala de enxergar com os olhos do coração, fala de ver além da mera letra, fala de ver além da mera letra, fala de ver a ação do Espírito Santo, comunicando ao espírito do homem a partir dessa palavra, que é a maior carta de amor que Deus poderia ter nos deixado. E a redenção fala, acima de tudo, o quanto eu preciso de Deus. E a redenção, gente, presta atenção, redenção é uma vez só. Quando eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor, das trevas para o reino do Filho do seu amor, é uma vez. Fala da morte de cruz, fala de compreender o plano, né? Tanto que o texto fala, olha, presta atenção, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Por isso que desde o Velho Testamento Deus tipificava, mas por que Deus mandava fazer sacrifício de animais para expiar os pecados? Porque a redenção ainda não existia, no sentido da palavra de Jesus ter morrido na cruz. Mas Deus já tipificava que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Aqui fala de redenção e remissão. Então, foi pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Ai, Lígia, a gente escutou isso a vida inteira, isso não é história da carochinha. Para de falar que a Bíblia é a história da carochinha. Faça prova com Deus. Faça prova com Deus. Fala, Senhor, se a tua palavra é verdade, eu quero ouvir da tua boca. Como ele vai fazer, eu não sei, mas eu te garanto que ele faz, igual ele fez comigo um dia. Tirou a venda dos meus olhos e me fez enxergar a verdade. Naquele momento que a venda foi tirada dos meus olhos, eu fui transportada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a redenção ela é uma vez só, né? Porque nós temos uma natureza corrompida. Então, a redenção fala do pecado, no singular, que habita em nós. O que é pecado? É transgredir ou descumprir um comando de Deus. Então, Deus deu comando para a gente cumprir. Se você quiser, você cumprir. Se você não quiser, não precisa cumprir os comandos. E Deus vai te respeitar e te amar do mesmo jeito. Só que você vai ser criatura e não filho. Você vai ser criatura, é diferente de filho. Né? Eu ser criatura de Deus é diferente de eu ser filho de Deus. Então, a redenção então fala de pecado. Aquele pecado que se instalou lá no lugar de delícias, que era o lugar onde Deus colocou o homem, né? E ele se corrompeu quando ele deu ouvidos. Uma hora a gente vai falar sobre o capítulo 3 de Gênesis, que fala sobre a queda do homem. E aí vocês vão ver que profundidade e como que de história da carochinha não tem nada ali. Aquilo é de uma riqueza, de uma profundidade insondável. Né? Então, a redenção fala daquele momento em que houve a queda, que nós herdamos do primeiro homem, que é Adão, né? Essa natureza corruptível.
corrompida, susceptível ao erro. A gente não precisa ensinar uma criança a fazer o errado. O errado flui de uma criança. A gente precisa ensinar uma criança a fazer o que é certo. Percebe a diferença? Então, essa mudança de mentalidade que a redenção nos provoca, nos promove, foi pelo sangue. Aquele sangue lá que Jesus derramou na cruz, assim, a gente tem uma cultura de ficar com pena de Jesus porque ele sofreu por nós. Isso aí, gente, é uma estratégia maligna para você não enxergar que Jesus é rei e que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está assentado à destra de Deus e, inclusive, voltará para nos buscar, porque ele vai voltar. Pode acreditar. Pode acreditar. Ele vai voltar. E ele vai buscar os que estão nessa luz, nesse reino de luz, nessa mentalidade. Então, pare de enxergar com Jesus como, coitadinho, sofreu tanto por mim, eu vou fazer isso por ele. Fala sério, isso ofende a Deus. Isso ofende a Deus, porque Jesus é Deus. E a partir do momento que ele venceu aquele momento crucial ali, de carregar, quando ele derramou o sangue dele, ele estava carregando até os pecados que eu vou cometer, que você vai cometer, que você já cometeu, os pecados de toda a humanidade. A simplicidade desse plano consiste em, se eu entendo que esse plano de redenção foi desse jeito, do jeito que a Bíblia relata, eu tenho a salvação. Eu só preciso corresponder ao plano. Então, a redenção pelo sangue foi por esse sangue precioso, puro, imaculado, porque ele experimentou a natureza humana, em tudo foi tentado, mas não cedeu ao pecado. Ele conseguiu bravamente não... Lígia, porque ele era Deus, ele era o homem-Deus, de verdade, ele era Deus. Mas para isso que ele veio, porque só o homem-Deus dava conta de não sucumbir ao pecado de todo dia que nos assola, que nos assedia. Né? A Bíblia fala que o diabo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. E a maneira que ele nos traga é pelos pecados. Não é pelo pecado. Pelo pecado já foi lá no Éden, ele já conseguiu colocar essa semente no nosso coração e nos corromper. Em um nível que Deus precisou descer, sair do céu, vir até a terra, viver como homem, derramar seu sangue na cruz, para que a gente, correspondendo a esse plano, fôssemos salvos, fôssemos transportados das trevas para a luz. Transportados. Essa palavra transportado foi por Deus. Né? O plano original de Deus fez com que a gente fosse transportado. Então, redenção fala da natureza corrompida, fala de pecado. E remissão? Remissão fala de pecados. Porque uma vez que a gente foi redimido, ou que passamos pela redenção, ou que correspondemos ao plano de Deus, dissemos sim a Ele, uma vez que a gente foi redimido, a gente parou de pecar? Foi assim? O dia que você teve um encontro pessoal com Deus, você ficou limpo e purificado em um nível que nunca mais você pecou. Você pode afirmar isso? Você pode afirmar que nunca mais você pecou desde o dia que o Senhor te redimiu pelo sangue? Quem dera, né? Quem dera. Isso vai ser assim depois, quando Deus nos der um corpo glorificado. Vai ser possível. Mas agora, nesse corpo corrompido, never. Então, a remissão, a redenção, fala da salvação, da correspondência do homem ao plano de Deus, do sim do homem ao plano de Deus. Naquele momento, a gente foi redimido pelo sangue. Mas a remissão fala de pecados, ou seja, infelizmente, nós somos uma fábrica. Sabe o que é fábrica de pecados? A gente peca,
peca, peca e peca. Mas o sangue de Jesus purifica, purifica, purifica. E aí tem um versículo, eu anotei aqui, está em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, então aqui é remissão, remissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ai, meu Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. Se a gente parasse para pensar na salvação, nessa tão grande salvação, todos os dias nossa vida seria melhor. Então, gente, a remissão fala de limpeza diária, necessidade de limpeza diária, reconhecimento diário dos pecados que eu cometo todos os dias, mesmo quando eu não quero. E o que é o pecado? É quebrar o princípio de Deus, quebrar os valores de Deus. É sair do original planejado, né? Fluir no... quando a gente peca, a gente está fluindo naquilo que é corrompido, corruptível. Essa fábrica, então, ela está ali fabricando, fabricando. E aí, eu já contei isso em algum outro momento aqui de meditação, mas eu vou contar de novo. Eu estava no seminário, fazendo teologia, com 18 anos, 19. Fui para o seminário com 19. E eu tive uma consciência tão profunda sobre a questão de redenção e remissão, que eu falei, Senhor, deixa eu te falar uma coisa, vamos combinar um negócio? O livre-arbítrio, a liberdade de escolher me faz pecar, porque aí Paulo, né? Deixa eu pegar aqui o texto de Paulo que eu anotei. Bíblia se explica com Bíblia. Então, Paulo, em Romanos 7, 19 e 20, diz o seguinte, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, esse eu vivo a fazer. Então, olha só, era a luta de Paulo, que era um homem, hein? Teve suas revelações tremendas de Deus, teve um encontro pessoal com Deus, que dirá em mim, que dirá em nós. Né? Então, eu estava no seminário e eu falei assim, Senhor, vamos fazer um acordo, eu vou abrir mão do meu livre-arbítrio, porque eu não quero pecar. Deus deve ter rido, né? Mas na minha inocência, eu falei isso para Deus. Então, o que eu fiz? Fui para o meu quarto e falei, não vou sair daqui hoje, porque só vou sair para ir para a aula, para cumprir as tarefas, porque enquanto eu estou aqui dentro, eu vou me sentir mais protegida. Porque a gente peca o quê? Com pessoas, pensamentos, palavras e obras. E com pessoas. Então, eu vou fugir do pecado. Vou ficar quietinha em cima da minha cama, de cabeça coberta, sem conversar com ninguém. Coisas de lixo. Vou abrir mão do pecado, eu não quero pecar. Eu não quero pecar, eu não quero jamais ofender a meu Deus. Eu não quero jamais. Quero andar só na luz que me traz meu Jesus. Eu não quero pecar contra Deus. É isso que a gente não quer mesmo. E aí passei o dia lá. Ô, gente, fala sério, não tem gente. Passei o dia lá, mas tive que ter aula, tive que ter almoço, tive que ter vida normal. E aí, fala sério. E eu ficava vigiando. E eu prestei atenção, eu pequei. Mas não foi pouco, não. Em pensamentos, palavras e obras. Lígia, mas você estava ali numa condição, no seminário. Como assim, pecou? Você estava fazendo demais. Pequei, gente. O que eu pequei? Quando eu julguei as pessoas, quando eu pensei mal disso ou daquilo, quando eu desejei algo que não tinha nada a ver, que quebrava o princípio. Isso porque eu estava vigiando. Gente, você que quer passar o dia assim? Isso é pecado, isso é pecado, isso vai de reto, você tá... Eu passei o dia assim, foi até engraçado hoje. Mas Deus sabe a sinceridade do meu coração. Mas aquela experiência ela foi tremenda para eu saber o seguinte, cara, eu sozinho não dou conta, eu preciso de Deus. E a remissão fala isso, Senhor. Olha,
eu pequei, me perdoa. É confessar. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Por quê? O bem que eu quero fazer, se não faço. O mal que não quero, esse não fazer. E o grande lance, a grande dificuldade do homem de aceitar esse plano é porque ele vai precisar se humilhar diante de Deus. Eu vou te falar. Tá aí uma coisa difícil para o homem é se humilhar. Aliás, nisso, no coração corrompido, ele se assemelha ao Senhor aqui do reino das trevas. Porque o reino das trevas, o que foi que aconteceu com Lúcifer, que era o querubim ungido de Deus? E Deus criou as pedras preciosas para enfrentá-lo. Ele se ensoberbeceu em seu coração e quis ser igual a Deus. Foi arrogante. E ele não se humilhou, muito pelo contrário. Então, na verdade, quando a gente não quer se submeter a Deus, não quer se humilhar diante de Deus, humilhação, gente, não é aquela humilhação que a gente entende por humilhação. Fulano foi humilhada publicamente. Não, quando a gente fala de humilhação aqui, a gente fala sobre, sabe, se render, admitir e se render àquele que pode nos redimir, aquele que derramou sangue na cruz. Então, não é algo assim, tipo, horrível de fazer. Não é fácil, no primeiro momento, porque a nossa natureza quer relutar contra. Nossa natureza quer ficar por cima da carne seca. A gente quer prevalecer. Né? Mas, sabe, na hora que a gente se rende, tudo muda. Na hora que a gente se rende, a gente faz essa fábrica parar de funcionar. Pelo menos momentaneamente. Com relação àquele pecado, que a fábrica vai lá. Gente, a função da fábrica é fabricar. E se temos essa fábrica de pecados? Então, entenda a diferença. Redenção fala do pecado original, que nos trouxe essa condição. E ela é uma vez só, redenção pelo sangue. Jesus morreu uma vez só. Antigamente, no Velho Testamento, fazia-se sacrifícios diários. Depois de Jesus, o sacrifício de Jesus foi suficiente. E por incrível que pareça, até os judeus que não aceitaram Jesus nunca mais fizeram sacrifícios. E agora, nós estamos vivendo o final dos tempos, eles vão reconstruir o templo e vão voltar a fazer sacrifícios. Isso aí tem uma profundidade por trás disso, mas isso é outra história. Então, essa fábrica fabrica. Só que hoje, gente, quando você fala de pecado e pecados, redenção e remissão, primeira coisa, a palavra pecado, se as pessoas pudessem, elas aboliam essa palavra do dicionário. Tipo, não, isso é ridículo, porque hoje se relativiza o pecado. Tipo, sabe? Sabe aquela história? A beleza está nos olhos de quem vê, o pecado está no coração de quem sabe. Tipo assim, não existe pecado. Hoje as pessoas estão acreditando firmemente que não existe pecado, mas, meu amor, desculpa. Você pode discordar de mim, né? Falar, essa Lígia é doida. Pode, não, eu não vou abrir mão disso aqui. Quando você pensa? Desculpa. Mas, sabe, está aqui, é verdade. É verdade incontestável. Então, hoje a gente está vivendo uma fase de hedonismo, a busca pelo prazer o tempo todo, a busca pela satisfação pessoal. Então, tipo assim, o meu prazer vale mais do que qualquer coisa. Quem é que se rebela contra as coisas de Deus? Quem quer fazer o que quer da sua vida. Só que todas as vezes que eu fiz o que eu quis da minha vida, me ferrei bonito, mas foi com força. E mesmo conhecendo o Senhor, gente, essa fábrica de pecado é miserável. Meu Senhor, como misericórdia de mim. Né? Então, essa questão de relativizar o pecado e querer apagar do dicionário a palavra pecado é que a pessoa está tão mergulhada na sua corruptibilidade que ela não quer enxergar
que existe um Deus a quem devemos prestar contas. Ô, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ai de quem não tem a quem prestar contas. Por exemplo, os filhos têm os pais a quem prestar contas. Eu me lembro na minha juventude, ou na minha adolescência, quando eu comecei a sair, e que algumas oportunidades surgiam, por exemplo, droga, né, e outras coisas, eu pensava nos meus pais. E isso me freava. Olha que bacana. Então, assim, hoje eu penso em Deus, me freia de pecar. Não vou fazer isso. Por que eu vou desagradar a Deus? Então, eu me lembro de quantas vezes eu me levei de um fato aqui. Ai, meu Deus do céu. Fato da adolescência. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Eu estava conversando com um rapaz e ele, tipo, quase que avançou em cima de mim e tentou me passar a mão. Eu dei um tapa na cara do sujeito que falou, você é louco? Eu falei, esse louco é você, o que você está achando que você quer? Que piada, assim. Mas o que eu pensei na hora? Você acha que eu não fui tentada? Claro. Mas quando eu pensei nos meus pais, eu falei, eles não merecem isso. Eu não vou fazer isso com eles. Porque meu pai, ele era aquele tipo que ele sentava para a gente conversar e ele falava, olha, laranja madura na beira da estrada, ou tem marimbondo, ou tá bichado o pé, é um negócio assim, esqueci agora o, o ditado. E eu entendi o que ele queria dizer. Ele falava, sabe, não seja uma moça fácil, sabe? Os homens procuram mulheres fáceis. Eu escutava tudo isso. Nada, que coisa retrógrada. Meu amor, eu tenho 65 anos. E o mundo está lascado do jeito que está, porque as pessoas estão se lixando para esses princípios e valores. Cada um faz o que quer. Né? Então, tudo certo. Cada um é dono e responsável pela sua própria vida, autorresponsável, e Deus vai respeitar a escolha de cada um. Mas eu lasquei um tapa na cara do sujeito que ele viu estrela. E ó, vazou na braquiária. Sabe por quê? Porque ele queria era só isso. Eu com 16 anos. Enfim, então é sobre entender que, olha, outro versículo. Bíblia se explica com Bíblia, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas será que me convém fazer tudo? Será que o lugar que eu estou, o que eu estou falando, seja lá o que for, Jesus pode estar ali comigo? Tem até um famoso best-seller que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Mudou a história de uma cidade, porque uma pessoa decidiu isso, tipo, vou fazer só as coisas que agradam a Jesus. E contaminou uma cidade inteira com isso. Foi uma revolução maravilhosa. Então, gente, hoje, essa coisa do pecado relativizado, né, é a transgressão relativizada. É a inversão de valores. O bandido é solto, é vítima da sociedade, e o policial, que é para proteger, é preso. Colocam a arma na mão dele para ele cuidar da segurança da sociedade. Se ele usar a arma, ele é preso. Mas o bandido tem metralhadora, tem... Gente, eu não vou nem entrar nesse mérito para não dar polêmica, mas, cara, isso dói. Né? Eu acho assim que a gente precisa repensar muita coisa, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Então, gente, coisa mais maravilhosa é saber que a redenção e a remissão são duas coisas distintas. A redenção foi uma vez, pelo sangue derramado na cruz, e a remissão é diariamente quando eu reconheço, né? Eu confesso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o maior presente que você pode se dar de verdade, é não relativizar a palavra pecado, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você precisa de Deus, porque quando você tem a quem prestar contas, como no caso do exemplo que eu dei dos meus pais, sempre que eu lembrava deles, eu recuava de fazer coisas. Eu me lembro que na adolescência também me ofereceram droga. E assim, a coisa foi tão bem feita que não tinha como eu dizer não naquela hora.
E eu nunca, te falar a verdade, eu nem conheço. Eu falei assim, não vou fazer isso com meus pais. Porque eu tinha que emprestar contas. Então, destruir o conceito de família faz com que as pessoas andem sem eira nem beira, né? Porque não tem a quem prestar contas. Cada um faz o que quer e o que acha que é certo. Não adianta fugir. Fugir disso aqui? Pode. Não, pode. Você tem todo o direito, todo o dever. Mas chega a ser burrice. Você não vai ver nada. Talvez você não vá ver nada acontecer agora, a não ser uma vida de insegurança, de tristeza, de angústia, de busca do prazer de forma completamente equivocada. Mas eu não estou nem aí, eu estou vivendo o momento. Por quê? Você é livre para fazer isso. Deus ama a gente do mesmo jeito, mesmo quando a gente está transgredindo dessa forma. Porque transgredir, o pecado é o quê? Errar o alvo, transgredir a lei de Deus. E a lei de Deus existe. Desafiar a lei de Deus é igual desafiar a lei da gravidade. Eu posso virar e falar assim, quer saber? De hoje em diante eu decido que a lei da gravidade não existe. Vou pular desse prédio. Vai esborrachar lá embaixo. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente relativiza o pecado. Quer saber? Esse estado de pecado foi inventado por religioso. Não existe isso. Vamos tirar essa palavra do dicionário. Né? Vamos tirar quem pode nos barrar. Né? Vamos tirar o conceito de família, vamos destruir família. Isso não vai mudar a lei de Deus, que a gente vai sofrer as consequências dela. O pior é que a gente sofre as consequências dos nossos pecados, mas sofre as consequências dos pecados dos outros. Por isso que o mundo fica difícil de se viver. Tá? Então, é sobre, literalmente, uma inversão de valores sem precedentes, porque relativiza-se o pecado. Sendo que a gente precisa compreender vamos ver o texto. O texto diz assim, no qual temos a redenção, que é a salvação. Gente, a minha Bíblia está ali. Mas eu amo. Tem um monte de Bíblia aqui, tá? Que eu jeito. Inclusive em inglês, mas, essa daqui é minha paixão. Foi aqui os rudimentos da sã doutrina. Mais de 40 anos sem saber. Então, fala aqui. No qual temos, eu vou ler o versículo anterior, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, pessoa de Jesus, o amado, temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, como? Segundo a riqueza da sua graça. E, para concluir, o que é essa riqueza da sua graça? Riqueza fala, quando você pensa na palavra riqueza, fala de abundância, quantidade, fala de fartura, abastança, prosperidade, fala de bens, de posses, de capital, de patrimônio, de dinheiro, ouro, economias, herança, pertences, haveres, tesouros, recursos, fazendas, espólio. Então, a riqueza da graça de Deus é isso aqui e muito mais. Segundo a riqueza, que é um valor imensurável, não tem como colocar, não tem como colocar preço. Esse valor não tem como medir, ele é imensurável. A riqueza da graça de Deus. E é na graça de Deus que nós temos redenção, é a salvação propriamente dita, a correspondência do homem ao plano de Deus. E a remissão dos pecados. A redenção fala de pecado, a remissão fala de pecados.
Muito apaixonante. Gente, fala a verdade, é muito apaixonante. Agora, eu posso falar, eu até quero dizer para vocês o seguinte, nos vídeos anteriores, a gente está meditando nesse livro de Efésios, que hoje a gente está no capítulo 7. Se você voltar lá desde o primeiro do capítulo, do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, nós não estamos no capítulo 7, nós estamos no versículo 7, porque nós estamos meditando no capítulo 1 de Efésios. Se você voltar lá desde o primeiro versículo de Efésios, você for acompanhar a linha de raciocínio, você vai receber uma riqueza de conteúdo exegético, né, que é esmiuçar palavra por palavra, tá? Que vai te fazer compreender de forma profunda esse plano redentor maravilhoso, essa redenção e remissão. Faça isso para você ver, né? Então, aí a gente fala sobre a graça de Deus, a gente fala sobre, meu Deus do céu, tudo que você puder imaginar dentro desse contexto. E isso porque nós estamos no versículo 7. Eu falei, hoje eu vou falar o 7 e o 8. Meu, não vou estender muito. Eu já acho até que estendi muito, porque eu estou tentando diminuir o time. Então, redenção. Eu estou aqui diante da minha janela, tem os prédios, um monte de prédios, meu prédio é cercado de prédios. Então, eu olho na direção dos prédios, mas aí eu levanto o olhar e eu vejo o céu. Céu. Você acha que Deus planejou uma para viver nessa selva de pedra? É um empilhado em cima do outro. Está aqui. Está aqui. Um empilhado em cima do outro. Será que Deus nos fez para vivermos dessa forma, nessas caixinhas? Deus nos fez para desfrutar de uma natureza maravilhosa. Aliás, Deus fez a terra para o homem morar. A terra é o palco da redenção, do grande plano de salvação. Então, eu olho para os prédios, mas aí eu levanto os olhos, eu lembro da redenção. E eu fico motivada à remissão, que é confessar os meus pecados. Diariamente, porque a fábrica funciona todo dia. Nenhuma fábrica. Cara, essa fábrica é igual ao nosso cérebro, ele não para de funcionar nem para dormir. Até dormir a gente pega. Nossa, Liz, que peso. É, peso. Sinto muito, mas é a verdade. Não concordo, ok? Não tem problema. Em nenhum momento eu quero convencer você, ninguém de nada. Até porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. O Espírito Santo pode pegar minhas palavras e te convencer. Senão ele pode usar outras formas. Igual comigo, eu fui para o Senhor pela dor. E pelo amor é mais difícil. A gente resiste ao amor de Deus. Por que a gente faz isso? A gente resiste ao amor de Deus. Gente, isso é burrice. Burrice das grandes. Não resista a esse grande amor e a tão grande salvação, que não está em nenhuma religião. Nenhuma. Está na palavra. Aonde que eu vou me reunir, congregar? Com pessoas que honram única e exclusivamente a palavra. A sã doutrina é essa daqui. Tudo que sair disso aqui é distração para te fazer perder o foco do principal, que é a palavra. Tá bom? Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Fica aí com a gente que a gente vai continuar meditando no livro de Efésios, dessa forma rica e maravilhosa. E cada vez que eu primeiro eu medito, e depois eu venho e falo com vocês. Então, meu coração duplamente medita. Porque eu estou falando com vocês, mas Deus está falando comigo em primeiro lugar. Eu estou reforçando tão grande salvação. Eu estou redimida. Eu moro aqui no reino da luz. Eu fui transportada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vem comigo ser transportada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Um beijo, meus amores. Até a próxima.